Olá, muito boa tarde. É o programa Eclésia, neste dia em que olhamos a proposta da liturgia para o próximo domingo, mas hoje começou também em Lisboa o Congresso Missionário que até amanhã debate o tema Fraternidade Sem Fronteiras. Connosco está o padre José Rebelo, missionário comboniano e presidente das Obras Missionárias Pontifícias. É um dos promotores desta iniciativa. Padre José Rebelo, muito obrigado por estar aqui entre nós. Temos este congresso sobre esta fraternidade sem fronteiras. Escolheram este tema também muito na linha deste documento da Abu Dhabi, não é? Que reforça precisamente esta proximidade entre os povos, este sublinhar do diálogo e do encontro. É, no seu entender, um itinerário definitivo para a atividade missionária hoje em dia? E para a construção da sociedade, diria. O Papa Francisco também quase há 2 anos, nos presenteou com este belíssimo documento da Fratelli Tutti, que nos ajuda a refletir precisamente sobre o papel da fraternidade nos diversos âmbitos, na sociedade, na economia, na política, no diálogo interreligioso, na reconstrução da esperança, como estamos a discutir neste congresso. Mas eu acho que é importante refletir sobre a importância da fraternidade na convivência social. Nós não temos vida social sem a fraternidade. E a nossa sociedade, apesar de todas as críticas, ainda é o que é, porque há tantas pessoas que vivem a fraternidade. Vêm-me à mente todos os voluntários que vão aos hospitais a visitar os doentes, às vezes nas aldeias, os doentes que estão acamados ou que estão por eles mesmos, os idosos. Mas depois a fraternidade que se expressa em amabilidade, que o Papa tanto fala na Fratelli Tutti, e que é no autocarro, é no metro. Ainda esta manhã eu vinha para aqui e umas meninas brasileiras estavam a ajudar um senhor, que depois acabei por ajudar eu mesmo, e que humaniza o viver em sociedade, cria laços, nos ajuda a reforçar este tecido social. E para a presença de igreja é determinante também, e aliás é identitário do próprio Evangelho, não é? Esta relação com o outro, este cuidar do próximo, preocupar-se com ele. Fazer-se próximo, e não é por acaso que o Papa dedica todo um capítulo, o capítulo 2 da Fratelli Tutti, precisamente à reflexão sobre a parábola do bom samaritano, para encorajar as pessoas, e os cristãos, em primeiro lugar, a fazerem-se próximos, a não ignorarem, a cuidarem de quem precisa. E isto é uma fonte de alegria para quem se faz próximo. Não há um ganho imediato, material, mas há um ganho interior na forma de alegria e de consolação. E nitidamente a ideia da parábola é encorajar, vai e faz o mesmo, é a conclusão da parábola do bom samaritano. E o missionário tem esta característica de se fazer próximo de quem está muito distante e atravessa oceanos, faz muitas horas de voo ou de barco para chegar junto de povos longínquos e ali fazer-se próximo com aqueles. Já tem essa experiência que marca a sua vida em muitos lugares deste planeta. Como é que é construir a atividade missionária nesses lugares? Lá está. A fraternidade, o estabelecer os laços de união e de amizade são determinantes para a proximidade então, entre as pessoas? É muito importante o encontro pessoal. Eu vivi nas Filipinas, na África do Sul, no México e em outros países, às vezes em trabalho, mas é fundamental o esforço que se faz por aprender a língua, entrar na cultura, perceber as pessoas, que às vezes somos tentados a dar respostas para perguntas que as pessoas não põem, a fazer coisas que as pessoas não precisam.
porque vamos com uma mentalidade diferente. E é importante perceber onde estamos, perceber o contexto, de modo a fazer uma caminhada juntos. Nós temos coisas a partilhar e também temos coisas a aprender, mas é caminhando juntos que, de alguma maneira, percebemos e conseguimos ajudar. E isto é importante. Eu lembro-me sempre, quando comecei a dirigir conselhos pastorais, que perguntava, então, como vamos organizar o dia da paróquia? E as pessoas diziam, o seu predecessor costumava fazer assim, assado. Eu sei, eu estive com ele, mas vós, qual é a proposta que fazeis? E as pessoas, ao início, duvidavam se o meu estilo era um estilo democrático ou era o estilo de alguém que tinha dificuldade em decidir. E quando perceberam que eu queria a cooperação delas, que eram iniciativas para organizar juntos, então começaram a perder os receios e a fazer as sugestões. Então, sim, vamos fazer como sugeris. E é neste encontro que se permite que fazemos caminho. Esta é uma realidade que está, é o fio condutor deste congresso que está a decorrer. Começou hoje de manhã na Universidade Católica Portuguesa, aqui em Lisboa, mas amanhã continuam os trabalhos. Mas temos no horizonte também uma outra data importante, que é o Dia Mundial das Missões. É um apelo às nossas comunidades cristãs também que tenham presente este dinamismo de igreja, aliás, este dinamismo de batismo, não é? Porque é o mandato missionário em si. E este também é um dia importante para se trabalhar este tema da atividade missionária. Sim, todo o mês de outubro é conhecido como o mês missionário, em que temos algumas iniciativas, fazemos algumas sugestões para abrir a missão doméstica, digamos, à missão universal, dar-lhe respiro. Porque se nos fechamos, morremos. Esta é a dinâmica da vida. Temos que nos abrir, porque esta é a nossa vocação, essa é a nossa missão. Abrir-nos, e à medida que nos abrimos, também ganhamos vida, ganhamos respiro. O Papa Francisco não se tem cansado de nos encorajar a abrir-nos, a sairmos, a sermos uma igreja em saída. Nós precisamos, de facto, de pensar-nos como uma igreja em saída. Aqui, as nossas paróquias, todos juntos, procurar ser testemunhas, que é a mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial das Missões. Sereis minhas testemunhas. Nós até elaborarmos este guiãozinho, como habitualmente, para o mês de outubro e para o resto do ano, em que é uma proposta de oração e de reflexão sobre a missão. E o Papa Francisco gosta de dizer que a oração é o primeiro ato missionário, porque, de alguma maneira, através da oração, alargamos o espaço da nossa tenda, que é o espaço do nosso coração, a derrubar os medos, os preconceitos, a ter uma outra visão sobre o mundo e as pessoas, a ter uma abertura maior. E esta ocasião, a propósito deste Dia Mundial das Missões, também com estes materiais que estão disponíveis, é a ocasião para as próprias comunidades estimularem, entre elas, este trabalho de reflexão. Sim, nós que trabalhamos nas obras missionárias pontifícias com os diretores diocesanos ou os centros missionários, aquelas dioceses que os têm. Portanto, este material foi distribuído e esperamos que chegue às paróquias, porque este é um guião para todos, não é um guião para os padres. Eu fico triste por saber que há uma diocese que não pediu nenhum, há uma que pediu menos do que eu vendo na minha pequena paróquia, na beira alta. Ora bem, isto é um guião para todos, os cartazes missionários e depois as iniciativas para as crianças, para de facto todos crescermos nesta abertura missionária.
Muito bem, e agora, como é habitual também neste espaço do programa Eclésia em cada sexta-feira, olhamos também aqui a liturgia do próximo domingo, 29º domingo do tempo comum. Vamos começar por escutar o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade, vivia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Durante muito tempo, ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: "É certo que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me indefinidamente." E o Senhor acrescentou: "Escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra?" Esta passagem do Evangelho de Lucas a demonstrar que não temos propriamente que ser insistentes, mas ter confiança naquilo que pedimos, não é? É um bocadinho este sublinhar que Deus não nos tardará com a sua atenção. Sim, e não perder a coragem de pedir. Há situações que vivemos, porque a parábola, de facto, fala da situação dos discípulos, os desafios que encontramos, a corrupção, a injustiça, a não desanimar na nossa oração, porque a oração, em primeiro lugar, abre-nos, dá-nos perspectivas de como atuar, daquilo que podemos fazer para trazer justiça, fazer justiça social. E permite-nos também mudar com a nossa insistência, com o nosso esforço, com a criatividade que nos vem da oração, de mudar a mente dos outros. A viúva foi capaz de convencer o juiz, que por vocação deveria ser alguém que cuida dos indefesos, ou que tem em atenção os indefesos, a mudar a sua maneira de pensar e a trazer-lhe justiça. Portanto, a oração é muito importante na construção de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno. Portanto, isto requer alguma insistência e não desanimar. Por isso é que a parábola depois termina dizendo: "Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra." Que dá a impressão de que Jesus parece duvidar que nós que nos desencorajemos de continuar a lutar e a pedir e a rezar para mudar as condições sociais. Por vezes também há esta tendência de apenas se pedir quando estamos na necessidade, e quando tudo nos corre bem, Deus não tem lugar na nossa vida, não é? É assim um bocadinho injusto. Facilmente nos esquecemos da gratidão, sim. Esta era a mensagem do domingo passado e damos as coisas por adquiridas, como se tudo fosse adquirido, como o simples ato, o facto de estarmos vivos e de saúde fosse já algo muito natural. Esqueçamos um bocadinho da gratidão. Mas as duas coisas vão juntas, porque quando Jesus diz continuar a pedir, sim, mas sem se esquecer de agradecer. E de facto, no domingo passado era-nos recordado que dai continuamente graças a Deus, porque esta é a vontade dele, a sua vontade a vosso respeito. E a oração também não é só para pedir. Pois, é para agradecer, e temos muito que agradecer, de facto. Muito que agradecer, porque a nossa vida, toda a nossa vida é um dom. E no dom que é a vida, incontáveis dons. A primeira leitura, avançando, a primeira leitura é do livro do Êxodo, e aí temos aquilo que construímos, ou as nossas conquistas, não dependem apenas da nossa força, das nossas capacidades. É também a presença de Deus, é a atuação de Deus em nós. Esta passagem fala-nos
daquela imagem que os israelitas venciam a batalha sempre que Moisés tinha os braços erguidos, só que às tantas ele já não os conseguia ter tanto tempo no ar, e aí começavam a perder aquele combate, mas a presença de Deus no meio do seu povo, que é o que está aqui ao fim e ao cabo. Sim. A mensagem da primeira leitura é que, através do poder da oração, podemos vencer as nossas batalhas e triunfar sobre os nossos inimigos. A imagem é de Moisés com os braços levantados, enquanto mantém os braços elevados ao céu. O seu povo consegue levar a melhor sobre os amalecitas. Quando se cansa e deixa cair os braços, os amalecitas tomam o sopravento na batalha, ao ponto que os assistentes de Moisés o sentam numa pedra e lhe seguram os braços. É uma imagem muito bonita sobre o poder da oração e da intercessão. Mas essa é a mensagem, quer dizer, com a oração podemos vencer aqueles inimigos que, obviamente, que não são pessoas, são as paixões desordenadas, é a preguiça, é a indiferença, é o ódio ou o ressentimento que porventura nos possa acometer. São desafios maiores do que a nossa boa vontade pode dominar. Portanto, a oração tem esse poder. Esta imagem também a podemos olhar, o Moisés de braços levantados, mas o Moisés que se cansa e que os seus braços acabam por cair. Nós também, na nossa vida, é um bocadinho assim. Tantas vezes temos boas intenções e queremos que Deus esteja presente na nossa vida e rezamos, mas depois também nos esquecemos e todo o correrio das preocupações diárias às vezes nos afasta e nos esquecemos de Deus. É este baixar de braços. É importante também aqui manter esta perspectiva de que temos que ter sempre a noção de Deus e trabalhar esta presença de Deus no nosso cotidiano. Sim, e aqui, por acaso não tinha pensado nesta dimensão, mas o facto de que os dois ajudantes o ajudavam a levantar os braços pode dar-nos uma mensagem no sentido que eu sozinho talvez me esqueça, mas se for em grupo, se nós tivermos grupos de oração, grupos que nos recordam, podemos faltar um dia, mas a comunidade é importante. A comunidade de família ou a comunidade de grupo, ou eu pertenço a uma fraternidade mais alargada, que de alguma maneira também me encoraja, também não me deixa desanimar, me recorda de que a oração, Deus, a presença de Deus é importante. Na segunda leitura, Paulo, a Timóteo, aqui há um sublinhar da importância da palavra, não é? E a palavra de Deus é lá que tudo está e é lá que nós encontramos também a força e as indicações sobre o caminho que devemos seguir como crentes. É uma leitura muito bonita esta segunda leitura de São Paulo a Timóteo, porque diz que a Escritura nos constrói, nos inspira, nos forma, nos alimenta. E depois vai dizer que, portanto, nos prepara para todas as boas obras e como nos alimenta, como nos constrói a nós, como nos inspira a nós, também depois somos chamados a inspirar outros com a Escritura. Por isso é que a leitura termina a dizer: insiste a propósito, proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito, argumenta, ameaça, exorta com toda a paciência e doutrina. Portanto, a Escritura é de facto importante. A Escritura não só nos forma, como nos ajuda a perceber a ideia que Deus tem de nós, porque Deus conhece-nos melhor do que a nós mesmos e através da Escritura nós conhecemos-nos a nós mesmos. De facto,
a pessoa que eu encontrei na vida que talvez me fez sentir isto era um grande biblista, que era o padre Silvano Fausto, que faleceu, um jesuíta que faleceu há uns anos e que era o confessor do cardeal Carlo Maria Martini. Porque através da Escritura ele conseguia ajudar-nos a perceber o mais recôndito de nós mesmos. Portanto, a Escritura tem de facto esta capacidade de nos ajudar a conhecermos-nos e depois de nos formar, de nos inspirar. E de facto nós não conhecemos a Escritura como devíamos. Muito bem, Padre José Rebelo, fica a análise destes 3 textos litúrgicos propostos para a liturgia do próximo domingo. E na Agência Eclésia estamos atentos por estes dias ao Congresso Missionário que está a decorrer. Obrigado pela sua presença aqui entre nós. Obrigado, eu. Ficamos por aqui. Lembro que amanhã, poucos minutos após as 6 da manhã, pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.